Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num dia só, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nesta segunda-feira nós continuamos ouvindo o Evangelho de São Lucas durante todo esse tempo, e é importante compreendermos que o evangelista Lucas, como aquele que realmente quer transcrever, quer mostrar a nós o coração de Jesus, sobretudo pelas parábolas da misericórdia, encontramos o evangelista da misericórdia, aquele que traz para nós, realmente, compreendemos e conhecemos o coração de Cristo a partir de dentro, quando ele descreve, traz as parábolas da misericórdia, mas também encontramos no Evangelho de São Lucas detalhes importantes daquilo que os discípulos devem assumir. Jesus, como o rosto misericordioso do Pai, aquele que veio revelar a misericórdia de Deus a este mundo, porque ele, assumindo a condição humana, manifesta essa misericórdia a todos nós, mas também precisamos seguir esse Jesus como discípulos, precisamos assumir essa vida que ele veio comunicar, que ele veio anunciar. Por isso que o evangelista Lucas também tem essa característica de nos colocarmos em direção ao seguimento, nos trilhos do discipulado, dos trilhos da vontade de Jesus na nossa vida como discípulos do Senhor. Compreendendo que o cristianismo é essa capacidade de acolhermos uma pessoa, Jesus, e acolhendo a pessoa de Cristo, o estilo de vida dele. Acolhendo a pessoa de Cristo, assumindo o senhorio de Jesus na nossa vida, temos uma vida orientada a partir daquilo que o próprio Cristo viveu. Não somente aquilo que ele falou, mas também aquilo que Jesus viveu na sua vida enquanto homem aqui que passou por este mundo fazendo o bem. Eu digo isto para que nós possamos compreender aquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, nesse Evangelho do capítulo 17 de São Lucas, que Jesus se direciona aos seus discípulos e traz para nós 3 características fundamentais para nós que somos discípulos dele e queremos caminhar nesse discipulado. Primeiramente, nós ouvimos evitar os escândalos. Um cristão que deve, com a sua vida, com a sua pequenez, com as suas fraquezas, com as suas misérias, mas evitar o escândalo. Depois ouvimos a realidade do perdão ao próximo. Do perdão que nós devemos oferecer, dar a todos, do mesmo modo que o Senhor nos perdoa. E depois ouvimos também no final do Evangelho os discípulos que pedem a Jesus, aumenta a nossa fé, a necessidade de uma fé para poder agradar a Deus, uma fé genuína. Jesus, como lhe disse, que devemos evitar todo tipo de escândalo, sobretudo aos pequenos. Vejam, amados irmãos e irmãs, eu dizia que ser cristão é abraçar a pessoa de Cristo e a proposta que ele veio comunicar. Claro que nós temos as nossas fraquezas, os nossos pecados. O Senhor não nos criou para sermos anjos. O Senhor nos criou como pessoas humanas para sermos filhos de Deus.
E nesta caminhada como filhos, esse desafio neste mundo de vivermos a vontade de Deus, claro que nós temos as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas dificuldades, mas devemos, com tudo aquilo que o Senhor nos oferece, a sua graça, a força do seu Espírito, tudo aquilo que são os meios espirituais, compreendemos que toda a graça que Deus nos dá, para que cada vez mais, unidos a Ele, aquilo que é velho vai ficando para trás. E aquilo que é novo venha cada vez mais sendo evidenciado dentro de nós. Porque como nós ouvimos, Jesus dizendo, e essa preocupação desse escândalo que o cristão pode dar, que nós podemos dar aos pequeninos, aqueles que têm dificuldade na fé, porque pode tirá-los do caminho do Senhor. A gravidade de um escândalo, a gravidade de um contra-testemunho que nós podemos dar, porque podem tirar pessoas da fé, podem tirar pessoas do caminho, podem tirar pessoas da salvação. Por isso que é necessário cada vez mais, seguindo a Cristo, um compromisso fecundo, um compromisso profundo de conversão, para que não sejamos motivo de queda para aqueles que estão ao nosso lado, para que não sejamos motivo de um contra-testemunho de tal ponto de tirar o outro da fé. Mas vejam o que é importante, não somente de levar o outro a uma negação da fé, que já seria algo muito grave, nosso contra-testemunho, de tirar pessoas da fé, de abandonarem a fé, porque eu dei um contra-testemunho. Mas também compreendemos que esse escândalo, esse contra-testemunho, pode ser dado quando nós também não vivemos com qualidade a verdade da nossa fé. Porque hoje um dos grandes escândalos que nós podemos oferecer às pessoas e a este mundo, dentro da igreja, é de não viver não viver a verdade da nossa fé. É um grande escândalo quando nós vamos negociando a nossa fé, quando nós vamos negociando os valores do Evangelho, quando nós vamos negociando, selecionando, é um grande escândalo, porque o mundo espera de nós autênticos discípulos, que sejam capazes de abraçar a todo custo a verdade e os valores do Evangelho. Mas quando nós vamos negociando, quando nós vamos selecionando, é um escândalo que nós causamos. Porque nós estamos negando ao outro de ver em nós a verdade sendo vivida, a verdade sendo testemunhada e a verdade sendo defendida. Outro modo de escândalo que nós podemos correr o risco, que nós não devemos deixar ser seduzido por isso, é a falta de unidade. É um escândalo para o mundo quando encontram cristãos que promovem a divisão. É um escândalo que nós estamos promovendo quando nós não vivemos a unidade em meio às diversidades. Nós somos um corpo, a cabeça é Cristo. E unido a Cristo, que é a cabeça, precisamos também promover a unidade entre nós. É um escândalo para o mundo, porque quem promove a divisão é o diabo. E nós, pertencentes a Cristo, em meio às adversidades de dons, em meio a todas as nossas diferenças, Ele nos une. É o amor de Cristo, a pessoa de Cristo, o selo do batismo que nos une, que nos faz irmãos. Sermos promotores de divisão, nós estamos gerando um grande escândalo neste mundo. Porque o Deus de amor, o Deus de comunhão, precisa ser testemunhado, ser visibilizado, expressado na nossa comunhão, no nosso amor. Então é um escândalo para o mundo quando encontram dentro da igreja, no meio dos cristãos, aqueles que promovem a divisão. Outro modo de criar escândalo que nós podemos também correr o risco é algo que para o coração de Jesus tem uma preferência: os pobres, os mais necessitados e, claro, aqueles que vivem marginalizados, excluídos. Não somente uma exclusão social, que também são queridos e são preferidos aos olhos de Jesus, mas todo tipo de exclusão existencial, como diz o Papa Francisco. Vejam, um cristão que vive movido pelo seu egoísmo, pelo seu fechamento, pela sua ganância, que não tem a capacidade de enxergar os necessitados ao seu redor, também causa escândalo. Porque a unidade e a caridade precisa ser um estilo de vida de um cristão. Não é uma opção, é um estilo de vida. A caridade, a unidade e a caridade precisam ser um estilo de vida de todos nós, se nós queremos ser autênticos discípulos de nosso Senhor, para não promover escândalos, viver a unidade
viver cada vez mais essa caridade cristã, que faz com que o nosso coração esteja sempre aberto a todos aqueles que estão ao nosso redor, sobretudo os pobres, os pecadores e os mais necessitados. E como nós não queremos causar nenhum tipo de escândalo, é necessário viver o amor, viver o perdão. Veja como Jesus disse, é necessário este perdão ilimitado. Do mesmo modo que nós experimentamos o perdão do Senhor, do mesmo modo que quando nós nos aproximamos dele, pedindo, Deus nos perdoa. Quando nós nos aproximamos do sacerdote para implorar o perdão de Deus pelos nossos pecados, através da confissão, Deus está sempre pronto a nos perdoar. E nós precisamos também, como discípulos do Senhor, sermos também estes que estão sempre prontos a perdoar, sempre tendo um coração generoso no perdão, um coração generoso em liberar a misericórdia, em manifestar a misericórdia, porque muitas vezes Deus vai amar o outro através do nosso perdão. Deus vai revelar a sua misericórdia ao outro através dos nossos atos de misericórdia. Por isso que um autêntico discípulo de Jesus precisa ser um homem, uma mulher, um agente da misericórdia. Claro que nós temos as nossas dificuldades em perdoar, somos marcados pelas feridas, muitas vezes. Às vezes as pessoas que nos machucam, que nos ferem, geram feridas grandiosas dentro de nós, que exigem o tempo, exigem a oração, mas nunca podemos esquecer que a lógica do Evangelho sempre nos convida a morrer para nós mesmos. Sempre nos convida, e a grande exigência, ou melhor, uma das grandes dificuldades em liberarmos o perdão, é porque não queremos morrer para nós mesmos. Mas a lógica do Evangelho sempre vai nos provocar, sempre vai nos convidar a morrer para nós mesmos, e muitas vezes calar as nossas feridas, silenciar as nossas feridas, não permitir que as nossas feridas conduzam as nossas escolhas em não perdoar, mas pelo contrário, abrindo o nosso coração, superando as feridas que o outro causou em nós, superando essas feridas por amor a Cristo, pela ação da graça em nós, liberar o perdão. Vejam, porque é uma lógica, é uma dinâmica que acontece com todos nós. Eu estou dizendo aqui em liberar o perdão, mas quantas vezes nós também esperamos o perdão do outro? É uma lógica que todos nós estamos envolvidos. Ora nós machucamos alguém querendo ou não. Quantas vezes a gente machuca a pessoa por um gesto, por uma palavra, ou por algo que nós nem tínhamos aquela intenção e machucou aquela pessoa, e esperamos o perdão do outro. Do mesmo modo, as pessoas nos machucam, querendo ou não, com a intenção de ferir ou sem a intenção de ferir, somos machucados, e ela também espera o nosso perdão, por amor a Ele. Precisamos viver essa dinâmica do perdão concretamente, porque o perdão é um modo de amar a Deus. E o perdão e a misericórdia revela que o coração realmente está convertido, porque o coração está unido a Jesus. E unido a Ele, só podemos ter atos de misericórdia com o próximo. E a terceira dinâmica critério do discipulado, que o Evangelho nos apresentou, é aquilo que os discípulos pediram no final do Evangelho: aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé. E ele fala, se tiver a fé tão pequena como um grão de mostarda, vejam, sem fé não é possível agradar a Deus. Sem uma fé não é possível agradá-lo, ter uma vida agradável a Deus. E a fé, ela exige de nós essa confiança, esse se lançar, esse se abandonar à vontade do Pai. O que é um discípulo? É aquele que está sempre vivendo um ato de fé, porque ele está sempre obedecendo, ele está sempre lançando na vontade do Mestre, não na sua própria vontade. Por isso que a fé genuína é aquela que nos coloca a dar o passo em direção à vontade do Pai, e não vive movido pelas suas próprias vontades. Por isso que é necessário uma fé agradável para agradar a Deus. Porque a fé exige de nós esse ato de se lançar, esse ato de se abandonar nos braços do Pai. A fé exige de nós essa atitude filial, de permitir que a vontade do Pai tenha preferência e não a nossa vontade. Portanto, amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje que nós ouvimos, ela nos leva a compreender que o seguimento a Jesus, a Cristo Jesus, exige não somente ter os mesmos sentimentos de Cristo,
não somente os mesmos sentimentos, mas também os mesmos atos de Jesus, os mesmos atos que Cristo teve em relação ao próximo e em relação a Deus, num abandono confiante à vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.